Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que estão todos? Estamos começando mais uma live aqui do Gay Blog. Hoje a gente vai receber a Amanda Ramalho. Deixa eu ver se ela já está aqui. Boa noite, professor Álvaro. Tudo bem? Oi! Olá! Tudo bem? Tudo. Tudo bem, e você? Tudo bem, não? Como vão as coisas? Oscilando, né? Especialmente falando, eu, Amanda, oscilo entre a ansiedade e uma agonia, assim, ultimamente. Já tive uma fase mais deprê, mas acho que o que está me batendo mais nesse momento é a ansiedade. A gente vai falar sobre isso, né? Vou te apresentar aqui, acho que você não precisa de muitas apresentações, essa aqui é a verdade, mas eu vou falar aqui rapidamente, né? Então, eu estou aqui com a querida Amanda Ramalho, ela foi integrante do programa Rádio Pânico, que depois foi transportado para a televisão como Pânico na Band. Você me corrige se eu falar uma bobagem, hein? Além do trabalho no rádio, foi responsável pelo portal Vírgula. Em 2018, lançou o podcast Esquizofrenóias, sobre Sim. saúde mental, apresentado por você, né? E me parece que você acabou se tornando uma pessoa muito interessada em saúde mental, né? Sim. Então, eu acho que a gente poderia começar, Amanda, me contando o que te levou para esse interesse. Bom, eu tenho 34 anos e eu tenho memória de crise de ansiedade com 5 anos, que a minha mãe acabou me levando em cardiologistas. Eu fiz eletrocardiograma porque eu tinha senti o coração disparado, mas não era nada, né? Porque não aparecia no exame. E com 16 anos, essa ansiedade acabou explodindo, né? Junto com depressões, adolescência, etc. E eu tive uma crise bem aguda. Nesse meio tempo, tive muitas crises. E minha mãe acabou me levando a um psiquiatra. Na verdade, minha mãe me levou numa terapeuta. E eu passei 1 ano mentindo para a psicóloga porque eu queria alta. Então eu falava que minha vida era ótima, eu ia numa segunda-feira, falava que minha vida era ótima, que eu tinha um namorado, que eu tinha ido no cinema, vida social e nada, né? Só passava a vida no quarto. Daí um dia eu me enchi e falei para minha mãe: mãe, eu não quero mais ir na doutora Marguita, ela chamava. Não quero mais na doutora Marguita, por favor, vai lá e avisa ela, porque eu não tinha nem coragem, né, de falar que eu não queria. Porque eu chegava na terapia e só chorava. Eu lembro que tinha um brinquedinho, assim, umas coisas de imã em cima da mesa dela, eu ficava brincando com aquilo e chorando copiosamente. 1 ano. E daí eu falei pra minha mãe ir na consulta e falar que eu não queria ir mais. Minha mãe foi e falou assim: ah, Amanda não quer vir mais. Daí ela chegou e falou pra minha mãe: olha, que bom que a senhora tá aí, porque a sua filha tem uma depressão profunda e eu não conheço ela. E eu tenho medo de falar pra ela que ela tem uma depressão e eu não sei o que ela pode fazer, né? Qual a reação dela, já que eu nunca me apresentei para psicólogas. Eu passei a vida mentindo. E acho que ela precisa ir num psiquiatra. Então, minha mãe me levou numa psiquiatra e eu comecei a me tratar. Entendi. E a sua mãe passou essa informação para você depois? Como é que foi a sua reação a partir disso? Eu acho que eu não lembro do que a minha mãe falou. Eu lembro de ir na psiquiatra pela primeira vez e ela me explicar. Ela falou assim: existem 2 árvores, a da ansiedade e da depressão. Eu não posso dizer que você tem todos os galhos dessa árvore, nem todos os galhos dessa árvore. Ela foi muito didática. Você Sei. tem alguns galhos de cada árvore. Eu não posso dizer o nome da sua doença, etc. Mas aquilo, para mim, foi muito libertador, porque como eu tinha pensamentos horríveis ao longo da minha vida inteira, saber que eu tinha ela chamou de ansiedade depressiva, que depois, ao longo dos anos, foi mudando, eu acho que não importa muito o nome.
Mas saber que eu tinha uma coisa, que eu não era uma pessoa ruim, que essa era a minha maior preocupação, né? E de ser uma pessoa ruim, porque eu tinha pensamentos ruins. Ela falou, não, você tem... É provável que você tenha isso. E isso para mim foi um alívio, de verdade. Porque muita gente fala, né? Ai, como você reagiu quando falaram que você tinha depressão? Eu falei, eu percebi aquilo e falei, eu tenho algo, né? Eu não sou louca, né? Eu não sou uma psicopata. Acho que isso chega muito no consultório. E foi isso. Então, desde então, comecei a me tratar com medicação. Mas me diga uma coisa. Uma vez que, tudo bem, teve um alívio, entendi o que você está contando, mas aí, a partir disso, como é que foi o acolhimento desse assunto com você? Na época, você tem uma memória de terem realmente abraçado a causa ou fizeram uma coisa que é bastante comum, que é, não, ela está exagerando ou qualquer coisa do tipo? Não, no meu caso, a minha família, ela sempre me assistiu sofrer. Então, eu acho que eles acolheram da maneira que eles podiam, mas tinha aquela coisa, né? Que hoje chamam de psicofobia. Levanta dessa cama, olha só, essas pessoas são felizes, sorrindo, daí você tem tudo, você tem duas pernas, etc. Acaba que muitas vezes a nossa família tenta nos ajudar de uma maneira errada. E não culpo ninguém, porque isso tem quase 20 anos. Se hoje ainda é assim, imagina há 20 anos. Eu sou da periferia. A minha mãe me levava em padre, bezedeira, etc. Nesse período da minha vida, até os 16 anos. E uma pessoa da periferia receber chegar na instância psiquiatra há 20 anos atrás, existia aí um sofrimento bem considerável, entende? E por isso que eu contextualizo muito sobre, você falou sobre podcast, eu percebo que as dúvidas das pessoas são as mesmas que eu tinha lá atrás. Dá um exemplo pra gente de uma coisa que você acha que foi que você traz como uma referência que te ajuda a conseguir responder às pessoas desse momento, principalmente. Desculpa, não entendi. Você acabou de me dizer que isso que você passou acabou sendo uma espécie de referência para que você hoje pudesse, no podcast, né, responder a muitas pessoas que têm essas dúvidas. Sim. Aí eu perguntei, o que você acha que aparece mais enquanto uma pergunta para você? O que aparece mais pessoas que recebem o diagnóstico de algum psicólogo, alguma palavra que assusta muito, ou tipo, você tem que tomar remédio. Então, são pessoas muito assustadas, que têm medo da medicação, ou uma coisa assim, será que eu preciso de terapia? Como se a terapia fosse uma instância, né? Tipo, que você só vai se você estiver no fundo do poço, assim. Eu tento normalizar a questão da maneira mais simples possível. Tipo, falo abertamente, faço terapia, tomo medicação, nada disso é meu inimigo e nada disso me mostra uma pessoa inferior ou superior, ou também não tem aquela glamorização da medicação também, né? Mas eu gosto de tomar sempre o cuidado, porque às vezes eu participo de mesas, de debates de pessoas que falam que têm depressão e acabam falando assim, não, mas eu não preciso de remédio. E eu acho que isso acaba afastando pessoas que têm uma deficiência química e acaba perdendo... tendo medo de tomar a medicação. Então, eu acho que é isso. Eu acho que... e pessoas que querem procurar o tratamento e acabam com medo da família, como se isso fosse uma instância. Eu não sei. Eu não consigo entender. Porque como eu recebi o diagnóstico e falei, eu tenho algo... Eu não sou o ET. Então, isso às vezes eu não consigo entender das outras pessoas. Eu recebi um meme outro dia que diz assim, muito legal
que você se preocupa em fazer CrossFit, mas seria legal também se você se preocupasse em fazer terapia, né? Quer dizer, acho legal isso porque eu acho que um pouco da tua fala é essa, né? Quer dizer, é tirar a terapia, a psicologia e a própria psiquiatria de um lugar que parece que a pessoa é um monstro, é um ET, como você falou, né? Quer dizer, esse tipo de aconselhamento e de guia, ele é fundamental para muitas pessoas que passam por uma série de coisas, né? Que precisam lidar com as emoções e que estão com uma dificuldade maior para lidar com as emoções, não é isso? Sim. A terapia me ajudou muito. Eu tinha uma resistência porque, como eu sentia coisa muito física, suor, frio na barriga constante, etc. E eu tive que ter uma crise mais aguda há uns 10 anos para finalmente eu entender que eu não queria morrer, que a minha vida poderia ser legal, mas daí eu comecei a terapia, faz 10 anos. Entendi. Agora, como é que é essa questão da ansiedade para você? Qual é a questão que você tem com a ansiedade exatamente? Eu acho que a ansiedade tem a ver com controle. Então, a gente que é ansioso, a gente quer prever todos os acontecimentos e trabalhar com eles no nosso controle completo. Mas, ao longo da vida, a gente percebe que a gente não tem esse controle. E é muito comum a gente perder o controle, né? Sei lá, acabar chorando, etc. E eu vejo que as pessoas elas não se permitem chorar em público, etc. É sempre um sinal de fraqueza. E para mim, eu nunca entendi muito, porque eu sempre tive as minhas emoções sempre foram muito à flor da pele. Então, eu sempre demonstrei muito. Então, nos meus antigos trabalhos, eu chorava. E as pessoas falavam, ai, ela é a louca, não sei o quê. E sempre tive que ouvir essas coisas. E isso dá uma revolta, porque você sabe que você quer ter o controle, não quer parecer aquela pessoa fraca, mas você acaba sendo. E eu acho que ansiedade tem a ver com controle. Eu trabalho muito a ansiedade na terapia. E eu racionalizo muito, assim. Eu já fiz cognitivo comportamental, que é uma técnica, porque eu tinha uma fobia específica. Mas hoje eu faço terapia freudiana mesmo. Na verdade, do Carl Rogers, né? Humanista, focado na pessoa. Daí acaba misturando tudo, né? Mas você tem um transtorno de ansiedade? Você foi diagnosticada com isso? Então, eu tenho alguns diagnósticos. Transtorno de ansiedade generalizada, né? TAG. E sim. Uma ansiedade social, que muita gente chama de fobia social. E agora, mais recentemente, como eu tive... eu sempre tive depressões. E eu tive um episódio de mania. Então, pode ser que eu seja bipolar tipo 2. Na verdade, eu tomo medicação para transtorno bipolar há 10 anos, desde dessa crise mais aguda. Mas nunca foi falado essa palavra, né? Tipo, transtorno bipolar. Mas como você deve saber mais que eu, né? As pessoas que não são os bipolares clássicos, elas têm mais depressão do que ansiedade. Eu já li que são 70 vezes mais depressão. Crise de depressão do que mania. Então, inclusive, pode ser que agora eu esteja no episódio de mania. Mas eu até tive terapia hoje, falei com o meu terapeuta, ele falou assim, vamos aguardar, porque se porventura precise diminuir a medicação, você pode depois sofrer, né? Porque vem uma depressão, etc. Entendi. É muito legal que você tenha essa postura de querer falar sobre esse assunto, né? Quer dizer, porque, como você até brincou, você tem uma série de diagnósticos, isso é uma coisa séria e chata para quem tem essa quantidade de questões, mas acho que o lugar que a gente está ocupando aqui é um lugar muito importante, porque imagina quantas pessoas têm
né, semelhanças com Sim, esse cenário e não conseguem acessar essa informação. A gente está num lugar aqui privilegiado podendo falar sobre isso. Então, a sua coragem de ocupar esse lugar é muito, muito bacana. Eu posso falar uma coisa sobre a coragem? Isso, eu vejo muita gente falando que eu sou corajosa, etc. Eu acho muito legal, assim, eu até entendo, talvez eu aceite, mas eu penso que a coragem que eu tenho é de ser eu, entende? E não da coragem de falar, oi, gente, tenho depressão, passei por depressões. Eu acho que isso tá junto comigo. Então, não tem como desatrelar. Muita gente acha que eu me tornei depressiva quando eu comecei a falar publicamente. Na verdade, não. Meus amigos sempre souberam. As pessoas próximas sempre souberam. E eu achava que e sempre como eu tive crise em público, também não tinha muito problema. Mas depois de fazer o podcast, eu percebi que falar em primeira pessoa, sair desse armário, é muito importante. Porque encoraja pessoas nem precisa falar que tem, mas talvez isso tenha alguma solução, né? Porque, na verdade, a depressão, ela não tem cura, né? Quem fala que venceu a depressão tá mentindo. E eu não venci a depressão. Eu tenho uma depressão que ela tá comigo e desde que eu nasci, e como se eu tivesse diabetes. Às vezes está mais atacado, às vezes não. E com a terapia eu recebo treinamentos para conviver com isso de uma maneira melhor. E a partir do momento que eu comecei a fazer terapia, as medicações fizeram mais efeito. Porque eu comecei a trabalhar em coisas. Trabalhar questões, né, que eu nem sabia que eram, que eu não sabia que eram questões, eram, sei lá, eu achava que era a minha característica. Não, pode ser um transtorno e pode ser você. Claro, claro. Não, e tem mais uma coisa, quer dizer, eu acho que a depressão, a gente vai falar muito sobre depressão e sobre como tem três elementos, três fatores que ajudam muito as pessoas que estão passando por fases de depressão, e acho até que seria legal você comentar depois, né? Uhum. Que é fazer terapia, né? Uhum. Ter relações com as pessoas, né? Cada vez mais a gente percebe, né, como é importante a gente construir, pode ser com uma pessoa, pode ser com 15, contanto que seja uma relação construtiva, que a pessoa consiga te abraçar, te acolher, te ouvir, não te julgar, né? A gente vai chamar isso de amigo comumente, né? Mas eu acho que tem que ficar livre para cada um chamar do que quiser, né? E eu acho que, finalmente, o contato com a arte, né? Quer dizer, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito que é sem a arte, a vida nos esmagaria, né? E eu acho que o artista, ele consegue pegar muitas coisas pelas quais ele passa e ele transforma, seja uma pintura, seja uma poesia, seja um filme, e ele vai traduzir do ponto de vista dele o que ele está passando. E isso é importante, porque a gente consegue se relacionar com isso, né? E conseguir fazer com que a mente explore e extravase determinados assuntos, né? O que você acha disso? Eu acho que isso que você falou, o segundo ponto do laço, para mim é muito evidente. Eu tenho amigos de 15 anos que me conheceram assim, em depressões horríveis, que eu não sabia abraçar ou pedir ajuda, e percebem o quanto eu mudei, sabe? A gente muda todos os dias. E eu acho muito legal quando eu ouço as minhas amigas falando, nossa, mas você, se fosse em outro período, você era outra pessoa. Sim, eu era outra pessoa. E antes dessa live, antes dessa última palavra que eu falei, eu era outra pessoa e agora eu sou essa pessoa aqui. A gente muda todo dia e é bonito mudar, né? Eu vejo que tem pessoas que relutam em mudar e eu gosto de saber que eu mudei e que eu mudei agora, nesse instante. Então, eu acho que isso dos laços, eu tive uma infância muito problemática, porque eu era uma criança que não convivia, né, por ser deprimida, e não dormia fora de casa, porque eu tinha medo de morrer ou da minha mãe morrer, sempre tive muito medo, assim, muito medo. E então eu não tive muitas relações nessa
nessa infância, assim. Os meus amigos, eles vieram depois que eu já estava mais tratada, assim, com uns 20 anos. E é incrível como não ter esse alicerce primário que as pessoas têm de convivência me fez depois ter dificuldades de relações. E hoje é um treinamento, né? Eu tenho mais facilidade, etc. Claro que eu não sou uma pessoa, apesar de ser conhecida, eu não sou uma pessoa que gosta de estar com muita gente, porque não é da minha natureza, assim. Mas eu hoje consigo fazer coisas que jamais faria. Por exemplo, estar aqui falando. Eu sempre fui a retraída, a estranha, sabe? Ou a ríspida. E isso de ser ríspida, eu entendi. Hoje sei que era uma maneira de me defender, né? Porque eu não aprendi certas maneiras na infância. Eu penso que agora na pandemia, as crianças que estão perdendo isso da convivência. Eu falei com uma amiga que a filha dela tá com 5 anos e é muito importante, né, ter uma vida social com 5 anos, né, criar laços, etc. E ela falou, eu tô noiada com isso, eu não sei se isso vai prejudicá-la no futuro, etc. Mas eu acho que é isso, tipo, ter laços é muito importante. Para mim, aprender a me relacionar foi muito importante. E é isso que você falou. Não precisa ter, tipo, 700 amigos. Você precisa ter o que chamam de rede de apoio, né? Pessoas que você pode falar, hoje eu não tô legal. Isso. E essa pessoa não vai te julgar. E muitas vezes a gente espera isso de uma pessoa muito próxima, mas talvez seja uma pessoa meio ali que não tá nesse primeiro círculo que vai ser essa pessoa bacana. Eu acho que a gente pode abrir assim e não esperar só das pessoas que estão muito perto, né? Que tem pessoas que a gente espera a coisa delas. Talvez a gente receba de quem não está precisando. Quem não está no seu raio. Eu recebi muita ajuda de, tipo, quando eu sofri uma internação, de pessoas que não eram as pessoas que eu esperava que iam me visitar. E eu acho esse um momento muito, muito revelador. E eu vejo que a pandemia também é um momento revelador, porque os laços, eles estão estreitos, os que tem que ficar, e uns que a gente achava que eram estreitos não são. Sim. É muito interessante isso que você está dizendo. Outro dia eu estava batendo um papo com um amigo psicanalista. Ele até vai participar aqui da live em breve, Júlio. E a gente estava concordando, né, como é importante nesse negócio chamado criar laços e o social em volta da gente, como é bom uma ideia de ecletismo social, né? Porque nós todos, a gente pode até ter muitas coisas em comum com alguns amigos, mas tem sempre alguma coisa que não é necessariamente parecida com as pessoas de determinado grupo. Então, quanto mais grupos diferentes a gente conseguir ter, a gente amplia essa rede. E aí talvez a gente até às vezes nem fique tão numa expectativa de que cada grupo tenha que cumprir absolutamente com todas as expectativas, né? Se a gente consegue distribuir isso e ter um jogo de cintura para variar nessa turma, nessa galera, quer dizer, isso protege mais a gente e amplia essa capacidade que a gente tem de ter esse acolhimento diverso em pessoas diferentes, né? Sim. Amanda, me diga uma coisa, fazendo aqui agora um gancho com o teu trabalho, né, e esse lugar do pânico, onde você trabalhou tantos anos, né? Quando eu escuto você falar, quando eu era adolescente, eu escutava o pânico. Ai, meu Deus. Sempre as pessoas... Ai, meu Deus, eu sou muito velha. Eu sempre penso isso. Ai, meu Deus. Me chama a atenção, me tem uma curiosidade, acho que das pessoas também, que quando você diz assim, eu desde sempre tive depressão, sou uma pessoa que tem uma espécie de fobia social, sou ansiosa, tenho uma relação com controle. Quer dizer, ficar ao vivo num rádio, né? E me corrija se eu estiver errado, né? Quer dizer, a minha memória do pânico é que você tinha
uma certa informalidade, uma brincadeira, uma coisa solta dentro do jornalismo, né? Sim, eu sempre tive problema com autoridade, então eu não respeitava as pessoas. Sim, sim. Mas me parece que não é um lugar acolhedor e seguro num primeiro momento para quem tem essas questões. Eu acho que as pessoas têm uma certa curiosidade com isso. Sim, eu concordo plenamente, mas o pânico me forçou a me relacionar. Porque o meu primeiro prognóstico, muitos psiquiatras que eu conheço olham para mim e sabem do meu histórico todo, porque é uma história até pesada, falam, você é uma vencedora. Porque, tipo, fobia social. Lá eu aprendi a cumprimentar as pessoas, para você ter noção. Porque eu era realmente uma pessoa muito estranha, muito arredia. E aquilo me fazia levantar e ir até um lugar. Me fazia ter uma rotina, me fazia ter o controle. O meu primeiro prognóstico os primeiros psiquiatras, eu não respondia tratamento de medicação nenhuma, eu tive que tomar uma medicação muito antiga. No começo foi muito difícil, assim, demorei algum tempo para responder o tratamento e doses muito altas. E foi exatamente na época que eu comecei a fazer o pânico, que eu ligava com 16 anos e era a época que eu comecei a tomar medicação. E eu tinha que fazer algo, porque o meu ser era a depressão. E eu não iria a nenhum lugar se eu não fosse obrigada, entende? Eu fiz cursinho pré-vestibular porque a minha psiquiatra mandou, porque senão eu não ia fazer nada, entende? Tanto que eu não me inscrevi em vestibular nenhum. Eu chorava em todas as aulas. Quem estudou comigo no cursinho sabe que eu era bem estranha. E eu ia porque eu precisava ir. Então, era uma espécie de esforço e de treinamento. Assim, eu acho que não era um lugar para uma pessoa como eu, mas, de certa forma não, com toda certeza, ele me ajudou a ter aquela primeira convivência que eu não tive na infância como uma overdose daquilo, entende? Era sempre uma pessoa nova e aquilo era uma extensão da minha casa, porque eu era uma pós-adolescente. Eu comecei a ligar o programa com 16 anos e comecei a trabalhar com 18. E até então eu não tinha vida, entendeu? Lá eu fui apresentada para uma rotina. Então, não sei se deu para entender muito, mas me ajudou, foi terapêutico, sim. Como essas terapias de exposição, você tem fobia, daí, sei lá, até no meu psiquiatra tem isso, eu nunca fiz, mas ele disse aqueles negócios que põe aqui para você, tipo, sabe, finge que tá numa festa e se relaciona, etc. Então, foi isso, tipo, uma mega exposição. Quando eu fazia o programa na TV, tinha um quadro que era de universitários. E eu ia em festas de universitários. Sabe quantas festas de universitárias eu tinha ido antes do Pânico? 0. Eu odeio festa. Mas aquilo me fazia me relacionar. Então, de certa forma, me salvou, acredite. Sim, eu não tenho dúvida. Tem, inclusive, uma técnica na terapia cognitivo-comportamental que em inglês chama flooding, que em português seria alagamento, né? Então, a ideia é que você expõe a pessoa a uma situação fóbica de uma maneira forçada, de modo a você fazer ela na marra, digamos assim, né? A reconstruir uma ideia que ela tenha sobre a coisa, né? A fobia, seja ela social ou específica, né? Para quem está escutando a gente, é importante colocar que é uma ideia que eu tenho, uma construção de uma ideia que eu tenho sobre determinada coisa, né? Um medo que eu crio sobre uma avaliação que eu faço sobre essa coisa. Então, isso que você falou, quer dizer, na verdade, você foi desconstruída na marra quando você percebeu que o lugar do Pânico, da TV, não era tão ansiogênico e tão perigoso assim, né? Então, sim. Essa é uma técnica que, na verdade, já caiu num certo sentido, porque ela força muitas barras para as pessoas, né? O próprio nome está dizendo, você alaga a pessoa com a situação, né?
Mas, quer dizer, você está contando aqui pra gente live que funcionou. Então, enfim, acho que... Não foi uma minha terapia, não foi uma terapia, digamos, com um profissional, mas ela me deu subterfúgios para conseguir aprender. Então, tipo, hoje eu sei me portar numa festa, hoje eu sei ter situação, sei lá, alguma situação que eu não me prepararia antes por não gostar. Então, eu falo, meu Deus, eu odeio festa, por que eu vou numa festa? Mas quando é o seu trabalho, você fala, tá, eu vou na festa. E aquilo, até hoje, eu relaciono a festa com uma espécie de trabalho. Eu não me divirto a princípio, assim. Entendi. Porque Agora... eu não me relacionei muito com muita gente. Tá legal. Agora, falando mais especificamente do próprio lugar, né, que você ocupava ali dentro do Pânico, como é que é a tua memória em relação a isso, ao jeitão, né, do programa e uma espécie de brincadeira e situações e posicionamentos que as pessoas te colocavam? Como é que era isso para você? Eu tenho uma coisa que eu tenho uma memória bem curta. Então, eu tenho um problema de memória. Não sei se é a medicação ou se é da minha personalidade. As pessoas me lembram das coisas. E, normalmente, eu não assisto. Eu não me consumo depois. Então, é uma coisa assim, aconteceu, acabou, fica... Eu lembro de ter um papel de combate, porque eu era uma pessoa que falava mais a real. Porque, tipo, como eu não tive muito aprendizado de respeito, coisas assim, eu acabava sendo essa pessoa. Por quê? Esse era o exemplo que era dado nos bastidores. Quando uma pessoa vem na sua casa, você não pode tratar ela mal. Certo? A casa era o programa, o estúdio. Então, as outras pessoas não iam tratar ele mal. Eu era a pessoa que era eleita para isso. Porque, para mim, não fazia a menor diferença. Entende? Eu via aquelas pessoas, elas não representavam nada para mim. E eu realmente pensava assim... E é claro que tem algumas coisas que eu me arrependo, as que eu lembro. Então, existia isso. Era uma... Cada pessoa tem um papel lá, né? Hoje eu não sei como tá, porque eu não escuto. Mas no meu papel era ser essa pessoa. Tanto que muitas vezes que me falavam para ser, não, fala isso para essa pessoa, eu não conseguia, porque não era minha opinião. E daí eu chorava e falava, meu, não vou conseguir. Isso fora do ar, né? Não vou conseguir, não. Mas é o seu papel, não. Você tem que entender que você é um personagem, não. Daí eu fui construindo, tá, eu sou um personagem. Só que um dia, eu não sou atriz, né? E eu era uma adolescente, que vivia uma adolescente tardia, extremamente exposta, todos os dias, 2 horas por dia. E daí eu comecei a ficar adulta, né? E daí eu já não queria mais. E daí, depois de anos, eu virei uma outra coisa, que daí virou uma coisa política. E daí eu me tornei a esquerda e eles eram a direita. Eu sempre fui o antagônico de todo mundo. Sempre fui a revoltada e sempre fui a esquerda. E até chegou uma hora que eu não aguentei. Mas foram 15 anos, então aguentei muito, assim. Certo, mas então, pelo que eu estou entendendo, você não se sentiu necessariamente muito antagonizada. É isso que você está dizendo pra gente? Como assim? Seja mais... Use mais palavras. Tá bom. Me parece que, e eu puxando pela memória, tinha uma espécie, não sei se essa palavra é muito boa, depois a gente pode até falar sobre ela. Pode usar. Mas que tinha um bullying pequeno ocorrendo ali com você. Com certeza! Sim, claro. Sempre. Sempre. Porque eu era... teve um período que eu era a única figura feminina. E eu era a figura feminina errada, né? Porque eles tinham um padrão de mulher paniquete. Então, lógico, eu sempre fui a feia, a lésbica. Eles usavam lésbica como xingamento, assim. E daí, a maconheira. Então, eles sempre me colocavam como uma coisa errada. Mas eu sempre me senti uma pessoa diferente deles e diferente da maioria. Então, não me ofendia esse bullying
era mais falar, beleza, então tô fazendo certo. Se eu tô aqui sendo conhecida como esse rótulo, para mim tá ótimo. Porque eu não quero ficar conhecido como os outros rótulos. Mas tinha uma coisa assim de autoimagem que eu sou, né? Eu sou um ser sensível, né? Que às vezes era difícil ouvir certas coisas. E era um lugar que tinha muitas mulheres muito bonitas e eu nunca fui parecida com elas, então eu tinha também isso deles me colocarem contra elas. E, na verdade, eu sempre fui até amiga delas, porque eu sempre gostei muito de ouvir. Então, elas ensinavam várias coisas quando a gente gravava e tal. Então, nunca mais no ar eu era uma figura incisiva, assim. Mas no bastidor era, teoricamente, grande parte das pessoas a gente se dava bem, assim. Entendi. Então, o que você está dizendo é que tinha um personagem, o qual você Sim, era sim. contratada para fazer, Sim. encenar, né, criar e se relacionar com aquele programa. Sim. E você está dizendo, então, que na grande maioria das vezes você conseguia separar o que era uma frase ou um efeito na direção do personagem e algumas vezes que poderia sim, ser para você. É isso? Sim, a maioria das vezes sim. Mas não sou atriz, né? Então, tinha lógico que às vezes eu me sentia mal. E porque eu não estava passando a imagem que eu queria passar, etc. Mas depois de um tempo eu adaptei, eu construí a Amandinha, né? Construí ela como uma coisa que já esperavam de mim. Então era sempre mais do mesmo, assim. E daí vinha um tipo de convidado, eu falava, cara, eu não vou fazer isso, tal. Eu fui crescendo, então crescendo no sentido idade, amadurecimento. Então, as coisas ficaram mais claras para mim. No começo, elas não eram tão claras. Eu era só uma menina muito tímida da periferia. E agressiva. Você acha que esse tipo de interação aconteceria hoje e ela seria pertinente? Quer dizer... Não. Então isso que eu queria... Não, tanto que eu saí do programa. Saí de uma situação de combate. Eu já tinha planos de sair há muito tempo, mas por algumas questões eu não conseguia. E acho que não faz o menor sentido. Muita coisa. E era outra época. A internet não existia direito. Essa super exposição hoje eu sinto que as pessoas da internet elas são o que eu era sendo uma única pessoa, entende? Só que são milhões e isso é muito destrutivo. Eu acho que a internet ela é muito, eu não sei, as pessoas são cruéis e existiu uma crueldade na minha parte, mas a minha crueldade eu acho que talvez ela viesse mais apática, porque eu realmente não sentia nada, entende? E daí eu vejo as pessoas comentando, mas você fazia, eu lembro que você brigou com isso, sim, eu briguei, e hoje cara, eu sou várias pessoas que eu já briguei, encontrei depois e super normal, assim. Não, acho que para as pessoas representou muita coisa. Mas para a pessoa, naquele momento, foi só um momento. Igual eu achava, tipo, é um momento, eu nunca mais vou ver essa pessoa na minha vida. Mas depois, quando eu fui crescendo como profissional, eu falei assim, eu vou ver essas pessoas ao longo da minha vida. No começo eu falava, pau no cu, foda-se, 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 foda-se. Não. Depois eu tomei uma consciência que nós somos pessoas que circulam pelos ambientes. Eu achava que não, que aquilo ali era a última instância. E, sei lá, era imaturidade. Sim, claro. Não, eu estou fazendo essa pergunta porque eu acho que é um gancho importante, quer dizer, principalmente para a garotada, você explicar um pouco assim, as razões que te levaram para sair, de fato, e você fazer essa mudança do que a gente pode chamar de um posicionamento político, né? Quer dizer, me parece que às vezes a gente vê certos entretenimentos como sendo inofensivos, mas na verdade hoje a gente está vivendo um momento que não existe mais isso, né? Quer dizer, cada coisa que a gente fala,
ela tem uma força, ela tem um resultado, né? E a gente vive num país com muitas multicultural, né? Com diversas etnias, com diversas classes sociais. Então, cada lugar que a gente ocupa, ele tem que ser muito bem pensado. Acho que essa evolução ela é muito importante. Acho que você fala disso, né? Eu fui discordando de algumas coisas e com de algumas práticas, e eu tentava lá dentro impor a minha opinião, mesmo fora do ar, né, durante as reuniões, almoços, etc. Mas eu percebi que já não existia mais o diálogo, entende? As pessoas não paravam e falavam, gente, eu lembro uma vez que alguém falou traveco, e daí foi muito horrível, constrangedor, e daí, sei lá, a gente tentou... Eu lembro, acho que era o choque de cultura, os entrevistados. Eu lembro que gerou uma polêmica e eu ficava assim, eu não tô do lado deles, tipo, eu não concordo, eu não quero falar isso, sabe? Mas pela instituição que eu representava, de alguma forma estava na minha boca isso também. Então eu tentava falar, gente, olha, as coisas agora são assim. Tentei ser didática, mas tem gente que não quer mudar, né? E daí eu lembro que nos meus últimos anos eu me tornei a pessoa sensata. Veja que absurdo, né? A primeira, a mal educada, virou algo sensato. E aquilo... eu recebia muito hate, porque as pessoas que ouviam o programa, elas eram ligadas a determinada direção política que eu não era. Então eu recebia ligações, tira essa maconheira do ar, tira... os ouvintes foram muito cruéis comigo, assim. E foi bem difícil, assim. E daí eu não conseguia mais, assim. No último ano, assim, nos últimos 2 anos, eu estava numa depressão absurda e no ar, todos os dias, quase todos os dias, né? Porque tinha dias que eu faltava porque eu não aguentava. Mas, também nessa época surgiu uma suspeita de eu ter fibromialgia, porque eu tinha uma dor absurda, e nada resolvia. Eu saí 6 meses depois, eu não tenho dor. Tipo, não tive mais dor. Porque para ser fibromialgia, você tem que excluir todas as possibilidades. Eu estava excluindo todas as possibilidades de dor, mas não era tensão, porque eu tava lá, né? Muito exposta, né? Como eu era a primeira, o que a gente falava fora do ar era assim: as pessoas elas estão aqui porque elas querem essa determinada posição política. Como você é contrária, você era a primeira pessoa a apanhar. Então eu era a primeira pessoa a apanhar. Tipo, eu representava tudo de errado que essas pessoas consideram errado. Então, eu era a primeira a ser atacada. Depois o convidado, etc. E, tipo, eu falei, não dá. Era bem difícil. Entendi. E aí, como é que foi essa coisa da migração para a TV? Conta isso um pouco pra gente. Então, isso da TV, né, para uma pessoa fóbica social, absurdo, né? Eu gravava uns pilotos, né, que são programas teste, e nenhum dava certo. Eu lembro que eu gravei um e acabou indo para o ar e gostaram. E para mim, fazer TV é mais complicado do que fazer rádio. Tanto que eu tenho um podcast, né? Um canal no YouTube. Porque tem aquilo da imagem, etc. Imagina eu vivendo com aquelas mulheres maravilhosas, imensas, daí eu comecei a ter umas paranoias com o visual também. Daí entrei com fui jogado num novo negócio desconhecido, assim. Daí eu percebi que eu nem me olhava. Daí comecei a olhar para ver como as pessoas falam um monte de coisa. Mas assim, eu sempre fui de comunicação, assim, eu sempre apesar de ser tímida, eu fluo.
Então, na TV eu consegui me adaptar mas eu considero também como uma hiperexposição a coisas que eu jamais faria. Então, eu acho que foi bem terapêutico. E a TV também me treinou para algumas coisas. Eu acho que eu penso tudo nisso como um treinamento. Você acha que o ambiente é bastante misógino ainda? Tanto do rádio como Hoje eu não sei. Eu não, mas provavelmente sim. Legal. Hoje eu não sei. Vamos falar um pouquinho do Esquizofrenóias? Vamos. Esquizofrenóias é meu podcast sobre saúde mental. Eu sempre fui de rádio, então me chamaram para fazer um programa e eu não sabia o que fazer. Daí veio por que saúde mental? Porque, como eu sempre estive em tratamento e sempre foi o meu maior interesse, eu era a que mandava links de saúde mental para os amigos, etc. Era um assunto que eu estudava, né? E não. Eu gostava de falar sobre isso. Mas eu achava que. Isso já tem 3 anos. Eu achava que na primeira. Que as pessoas não iam se interessar, que isso era uma coisa que só eu passava para as minhas amigas. Daí eu falei, cara, eu não quero que... vamos falar de saúde mental na primeira temporada. Se der muito errado, a gente fala sobre outra coisa, computação gráfica, sei lá, iluminação. Uhum. E estranhamente fez sucesso. Por quê? Eu achava que as pessoas estavam falando de saúde mental como eu me relacionava, já sempre me tratando, etc. Mas, assim, acho que lá pro 4º programa eu percebo que as dúvidas das pessoas eram as mesmas da Amanda de 16 anos. Então eu falei assim, esse programa tem um papel social. Eu nunca, no começo, para mim não tinha papel social. Era só um lugar onde eu poderia falar das coisas que eu gosto. E depois eu fui percebendo que as pessoas foram se identificando e pedindo mais e mais e mais. Daí eu falei, tá, então o que eu posso oferecer de conteúdo? Daí, às vezes, eu pego um profissional de saúde mental e falo da abordagem. O que é psicanálise? Cognitivo-comportamental. Porque muitas vezes me perguntam, Amanda, o que você acha? Você acha que eu devo fazer terapia de quê? As pessoas me perguntam, né? Como se eu fosse alguém, né? Daí eu falo, cara, eu tenho uns episódios aqui, você pode ver que talvez isso elucide um pouco o tema, né? Porque a diferença entre análise e terapia, blá, blá, blá. E eu acho muito... eu acho um programa educativo, de verdade. Hoje eu trato ele como programa educativo. Mas se você ouvir assim, uns 4 primeiros, é tipo eu falando as coisas que me interessam. E esse feedback é muito legal, assim, estão falando, dá conforto para quem ouve. Porque tipo, eu vou falar que com 7 anos não, uns 8, 9, eu tinha medo de morrer tomando banho. E daí eu colocava a minha irmã pequena, de 1 ano, na porta para caso eu morresse. E eu falo isso da maneira mais natural do mundo, porque eu sei que alguém está vendo isso, que alguém que vai ver isso, talvez já tenha sentido isso e nunca tenha falado, porque isso é uma vergonha. Só que eu nunca lidei como uma vergonha, por quê? Isso sempre fui eu, e eu nunca tive vergonha. Eu tenho vergonha de outras coisas, mas dessas minhas características eu nunca tive. Eu achava que faziam parte. Então eu percebo que tem um amigo meu que me falou uma coisa muito bonita. Amanda, o seu trabalho é dar o testemunho. É isso, gente. Eu tenho depressão, eu sofro de ansiedade, fobia social, mas eu tô aqui, eu tenho um podcast, trabalhei num lugar muito difícil. Foi difícil, mas a vida é difícil. Me arrependo de algumas coisas? Não de muitas, porque naquele contexto fazia sentido. Mas quando eu me entendi como uma pessoa que não dependia daquilo, eu pude sair, sabe? Porque a minha saída ela foi muito, muito dura. Daí as pessoas começaram a noticiar que eu tinha depressão. Eu sempre tive depressão, estava no momento de depressão. Então ficou engraçado até. Eu vi até no Fala que eu discuto as pessoas discutindo
depressão usando o meu exemplo. Então eu falei, gente, e as coisas foram tomando uma proporção que eu não sabia. Eu não sabia lidar, assim, mas daí depois, hoje eu rio, sabe? Acho que o Esquizofrenóias, ele traz uma coisa, um frescor de um assunto que infelizmente é novo, porque ó, eu já tô me tratando há 20 anos, não é para ser novo. Eu achava que todo mundo se tratava, entende? Quando eu comecei o podcast, eu achava que todo mundo fazia terapia, tomava remédio, e não achava que o remédio era coisa de gente louca, e daí tem um medo da tarja preta, sabe? Não, eu percebi que esse programa é para Amanda, 16 anos, que estava lá sendo exposta e tinha muito medo de gente. Sim. E então acho que quando eu vejo algum adolescente falando comigo, é muito valioso, porque eu fui a adolescente estranha, eu fui a criança estranha. Então. Eu acho que acrescentando o que você está falando, quer dizer, eu acho que quando as pessoas que não têm acesso, elas escutam você falando sobre as questões, quer dizer, acho que além do teu amigo que disse brilhantemente que você é um testemunho, você é uma ponte e um acesso, né, para esses assuntos, né? Sim. E, de modo geral, não é todo mundo que consegue ter. Acho que com a internet, né, houve uma democratização das ideias, das informações, as pessoas conseguem chegar mais rapidamente em muitas informações, mas a gente sabe também que a internet muitas vezes tem um monte de bobagens, né? Me diga uma coisa, dentro do teu podcast, qual que você acha que é o assunto mais delicado que apareceu nos últimos tempos, que você acha que é legal falar aqui hoje um pouquinho? Essa semana tem uma entrevista com o Emicida e a gente fala bastante de racismo estrutural, e que a gente fala do caso do menino Miguel e fala de infância. Ele fala bastante da infância dele. Eu falo que eu não fui abraçada durante a infância. Daí ele conta um relato parecido, assim, então a gente se identificou bastante. Como nascer na periferia já te prejudica mentalmente, daí tipo convivência de, sei lá, caminho para a escola, você passa por um corpo. Eu sou do Capão Redondo, ele é da Zona Norte. Então, a gente teve uma intersecção muito boa. Eu tenho visto no podcast, assim, ultimamente, são pessoas que nunca tiveram contato com o sofrimento e com o advento da pandemia, acabaram experimentando sensações de ansiedade, etc. Então, eu tento... eu faço uma semana entrevista, uma semana sozinho junto, que é esse programa derivado sobre a quarentena, que é sobre essas sensações para as pessoas que estão experimentando esse sofrimento novo, né? Porque é um trauma e assim, quando você é ansioso, você tem um inimigo imaginário. Hoje existe um inimigo, que é o vírus, que ele acabou com o contato social, e a gente tem que restabelecer contatos sociais. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas vão perder o emprego, e isso e dinheiro também é saúde mental, né? Porque a gente precisa de um certo conforto para conseguir ter uma tranquilidade mental. Então, eu tento contextualizar. Até já falei com um amigo meu, ele falou assim, pela primeira vez na vida, eu sei como você se sente. Porque eu sempre fui muito aberta. Sempre fui muito aberta e, tipo, falava, tô com medo. Tô com medo do quê? De morrer. E as pessoas nunca entendiam, porque não fazia parte, né? E hoje as pessoas estão com medo, né? Então, eu acho que isso que eu vou falar talvez seja um pouco pretensioso, mas se a pessoa tem ansiedade, talvez me entenda. Nós que já passamos por temos essa bagagem, a gente tem muito que ensinar para as pessoas que nunca pensaram em certas coisas, porque ansioso pensa em muita coisa. Eu já pensei em todas as possibilidades do fim do mundo e já sofri porque eu inventei. Então, agora não precisa inventar, né? Há um sofrimento aí. E é bem louco pensar isso.
E acho que seria legal, pegando o gancho, você talvez dizer alguma coisa que você tem feito como um hábito ou uma prática que alivia essa ansiedade. O que você tem feito? Você acha que, dentro do possível, né, de todas as ansiedades que a gente está vivendo, o que você acha que você poderia passar assim, para a pessoa? Eu acho que a respiração é muito importante, então você pode procurar no Google exercício de respiração. Tem uma respiração que eu gosto bastante, que é a respiração do quadrado, e você não precisa esperar chegar à crise de ansiedade para você modular a sua respiração. Acho que é muito importante dormir. E as pessoas, eu acho que a tal da higiene do sono. Eu acho que a partir de uma certa hora, sei lá, quando eu desligar aqui, umas 10 horas, já vou diminuir o estímulo, vou desligar a TV, não vou ficar trocando ideia no WhatsApp, porque isso pode dar um estalo e eu consiga dormir só às 3 ou não consiga dormir. É muito importante ter uma rotina de sono e eu acho que manter o máximo de rotina, o que você conseguir, sei lá. Eu sei que é difícil fazer exercício em casa tal, mas se você conseguir fazer o mínimo de exercício, o mínimo de práticas que te fazem bem, você tem que saber o que te faz bem. Porque, por exemplo, eu estou assistindo uma série que ela é pesadíssima. Eu não vou assistir ela antes de dormir, porque ela vai ser um estímulo. Então, eu tenho que saber, tenho que me conhecer. Tem gente que dorme com filme de terror. Eu não durmo. Você tem que se conhecer. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é se conhecer e tentar separar as pessoas que trabalham em casa, o horário de trabalho. Sei lá, tem horas que você não pode responder um e-mail às 2 da manhã porque você acordou de noite, porque isso pode te ligar e dormir. Eu acho que, como eu já tive muita insônia, para mim, eu dou muito valor ao sono. E eu acho que você estando bem descansado, isso evita sensações de mau humor, agora você está convivendo com as pessoas da sua casa. É legal todo mundo conviver bem, né? Não é legal as pessoas estarem mal-humoradas. Então, acho que higiene do sono é uma prática interessante. Sei lá, tentar diminuir estimulantes, assim, açúcar, café. Eu tomo café a partir de até 5 da tarde. Depois eu não tomo, porque isso pode... Mas é autoconhecimento, né? Pode ser que tem gente que consiga dormir com uma xícara de café. Eu não, vou ficar na rave. Amanda, deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu acho que é um assunto que aparece bastante, que eu acho que você, por estar nesse lugar, vai poder dar não só uma opinião geral, mas pelo teu próprio referencial. Quer dizer, esse mundo das lives e dos selfies e dessa notoriedade, garotada toda... o Instagram está dando para a gente 2 minutos, eu vou tentar resumir aqui para fechar a sessão. Mas é uma urgência e uma vontade de querer aparecer e se transformar num comunicador, né? Quer dizer, e nessa ânsia por essa notoriedade. E eu tenho a impressão que isso pode prejudicar as pessoas, num certo sentido, por essa fantasiosa necessidade ou achar que isso transforma e muda a gente. Quer dizer, ficou um pouco o notório ou a chamar a atenção pela fome, não necessariamente por um prestígio, por ter algo a contar, né? E que acho que no teu caso, quer dizer, o que a gente tentou falar aqui o tempo todo é que você tem uma série de referenciais para tocar em assuntos. É por isso que o Esquizofrenóias é tão gostado e tem aderência, porque, diferente do que eu estou dizendo aqui, você tem esse lugar, né? Que contribui e tem uma razão para contar, né? Mas o que você passaria para essa garotada pensando essa discussão? Eu acho que cada pessoa tem um propósito. E se você não encontrou o seu ainda, você não precisa ir surfar ondas que não sejam a sua verdade. Quando eu criei o podcast de saúde mental, eu realmente achava que aquilo era o meu assunto, porque eu estou num lugar de sofrimento e de luta e de resistência e tudo. Eu acho que
se você quer ter alguma relevância, você tem que ver o que você gosta e não pode ser agressivo com você. Eu já sofri agressões de exposição porque eu não sabia me impor. E hoje eu sei. Então, gente, o meu poder de síntese é péssimo. Não, a culpa foi minha. A culpa foi minha porque eu inventei de fazer a última pergunta com o timer ligado. Aqui, tirei 0. Então, pode completar a sua fala, por favor. Então, acho que assim, se você quer, sei lá, seguidores, ou você quer chegar num lugar das pessoas que você admira, primeiro você tem que entender o que você gosta. Se você gosta de jogar FIFA ou você gosta de dublar, se você fizer com verdade, acho que as pessoas compram. E não forçar nada, não se agredir, sabe? Eu vejo que influenciadores falando de burnout, porque tem que fazer não sei quantos vídeos por semana e etc. E sim, é um trabalho, né? E é um trabalho que requer, se você não produz o conteúdo, você é excluído pelos algoritmos, então você não vai aparecer. Então, eu acho que tem que começar com uma coisa prazerosa. Para mim, o falar de saúde mental é a coisa que me move. E por sorte, as pessoas estavam, por sorte minha, as pessoas estavam precisando disso. E então acho que se você gosta de algum assunto e quer falar e comunicar, tenta. Tenta, mas não vai pelo hype, vai pelo que você acredita que vai ter uma hora, vai acontecer. E se não acontecer, eu acho que também tem outras milhões de coisas legais para a gente fazer, porque como eu trabalhei com um grande público, muita gente achou estranho eu dar essa volta, né? Começar de uma coisa mais, digamos, underground, porque eu poderia fazer alguma coisa mais popular, mas para mim aquilo já não fazia mais sentido. E eu sou de peixes, então eu tenho um ideal, sabe? Para mim é importante, e sempre trabalhando com entretenimento, eu sempre falava assim: meu, entretenimento não muda a vida das pessoas. Eu quero fazer alguma coisa que ensine. E eu sempre quis trabalhar com uma educação, de verdade. Sempre quis ser professora, fazer pedagogia. Então, acho que isso está o mais próximo do que eu sempre quis fazer, que é ensinar. E eu não ensino, eu só sou a ponte para as pessoas falarem. Eu aproveito a minha visibilidade para profissionais falarem. Toda semana eu faço uma live no meu perfil com profissionais de saúde mental, porque eu tenho acesso, que é um mailing maravilhoso. Você já está convidado e as pessoas precisam, né? Então, o que custa para mim oferecer uma coisa que para mim é prazerosa? E sejam vocês, e não se importem muito. E hate sempre vai vir, fazendo a melhor coisa, a pior coisa do mundo. Sempre vai vir. Eu acho que é importante você também... uma coisa que eu aprendi muito é você não saber quem são as suas pessoas. Muitas vezes as pessoas que estão do seu lado no seu trabalho, elas não são as suas pessoas. Suas pessoas são as pessoas que você conta as suas alegrias, que vibram pelas suas alegrias. Então, e o trabalho, muitas vezes, em comunicação, é uma coisa muito competitiva, né? Eu posso contar milhões de passagens aqui, mas eu acho que não é o momento. Mas você tem que saber que você pode voltar para o seu lugar, para as pessoas que te dão segurança, seja sua família ou seus amigos, porque também uma coisa que eu aprendi, família não é porque tem um laço de sangue que você tem que conviver. Se te faz mal, é super saudável você se afastar e tentar ter uma coisa mais distante. Porque eu vejo muita gente, né? Tipo, eu moro com a minha família, mas é muito ruim, não sei o quê.
é importante você saber quem são os seus. E muitas vezes os seus não têm o seu sangue. Olha, eu quero agradecer. Você é uma simpatia. Cara, você é muito lindo! Obrigado. Mais para frente, acho que eu vou querer você de novo para a gente bater outros Por assuntos, né? favor, Quer dizer, o que você quiser. Eu só queria falar que, para quem não conhece o Esquizofrenóias, entra no seu agregador, que eles falam, onde você ouve música, e põe Esquizofrenóias com Z. Tem 54 episódios e tem assuntos bastante legais, assim. E até os episódios, assim, tem episódios sobre suicídio, tem um especial Setembro Amarelo, que foi uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito, porque foi um trabalho de jornalismo mesmo, de passar a mensagem com responsabilidade, etc. Então, tem muito conteúdo, assim. Os programas são engraçados, apesar de ter no título depressão, alguma coisa assim. São programas leves, porque o que eu penso que saúde mental é saúde. A gente ainda tem que diferenciar as duas hashtags. Mas o meu sonho é que a gente trate saúde mental como a gente trata pedra nos rins. não, com certeza. Acho que as pessoas, elas, como uma ferida, né? Ou uma dor, não é uma coisa necessariamente Não é que a gente físico. consegue, não é físico, né? A gente imagina que ela seja diferente ou ela inexista, né? E a gente sabe que uma dor emocional às vezes pode ser muito mais dolorosa que uma dor física, né? E de difícil tratamento, né? Muito mais Meu difícil. terapeuta fala uma coisa, Amanda, a sua dor emocional, ela é um calo, mas ela dói como uma metástase. Então, a gente vai tratar como uma metástase. Não importa se o motivo é pequeno, a dor, só quem tem a dor sabe. E não importa se aparentemente você tem tudo, você é bonita, você tem não sei o que, lá, 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 lá. Não, a gente tem que tratar as coisas do jeito que elas merecem. Com certeza. Eu conversei com a Amanda Ramalho, do Esquizofrenóias. Acho que todo mundo tem que sair daqui imediatamente e entrar lá no Esquizofrenóias para ouvir um podcast. Que legal. Acho que é uma abordagem desse assunto tão importante, saúde mental, muito proximal com as pessoas, né? Quer dizer, Isso. Né? Isso que é muito bacana. A gente sair um pouco de certas discussões que às vezes ficam muito formais e trazer para a vivência do dia a dia. O que é que acontece com alguém, que é esse lugar que você se coloca, né? Esse espelhamento, ele é muito legal e te desejo as melhores coisas e que você fique livre de todas essas coisas eventualmente, né? E você muito fique menos obrigada. ansiosa, menos deprimida. Muito obrigada e contem comigo sempre que estou aqui, porque eu acho que é isso, né? Dar o testemunho, então vamos repetir quantas vezes forem necessárias para mais pessoas se identificarem e poder ajudar. E é isso. Tem uma coisa que eu gosto de falar. Tem um mapa saúde mental que você pode pôr no Google nesse momento de pandemia, que são profissionais que estão dando apoio para as pessoas no momento de pandemia. E é gratuito, etc. É uma parceria do Google com o Instituto Vitaleri. Então, tá catalogado lá os lugares e profissionais que atendem de graça nesse momento. Então, cresceu muito, né, por causa da pandemia. E então, a gente acha que a terapia é caro, mas existem pessoas que atendem a preços sociais, existem pessoas que atendem de graça, tem o CVV, tem várias outras. Eu mesma já liguei para o CVV. Existem várias opções e que bom que a gente vive nesse mundo que tem internet, porque quando eu comecei não tinha e acho que a internet ela pode ser uma janela muito bonita, então vamos usar essa janela da melhor forma. Com certeza, né? Tem pessoas em qualquer canto do Brasil que conseguindo esse acesso à internet conseguem ouvir todas as coisas que a gente está falando aqui e isso já é
super ganho para todas essas pessoas. Então, continue o excelente trabalho e muito prazer em conhecê-la. Até a próxima, hein? Até a próxima, com certeza. Um beijo, boa noite e proteção.